Bom, Wilson, para a gente começar a entender um pouquinho sobre estrutura metálica, eu acho que a pergunta que todo mundo faz é por que eu devo usar estrutura metálica e não usar o concreto armado ou usar o pré-fabricado? Essas diferenças de sistemas estruturais, não sei se esse é o nome exato, é, na estrutura metálica, o que define a utilização da estrutura metálica? É uma boa pergunta, né? A gente pode, né, acabar usando estrutura metálica para ganhar velocidade, né, em obras, né? Porque ela não deixa de ser pré-moldada, né? Ela é feita fora do campo, vem, né, transportada para a obra. Com isso a gente ganha tempo, né? A gente não tem que desenformar o pilar depois de tantos dias, a laje depois de tantos dias, e a gente ganha um tempo, né? Então, a grande vantagem da estrutura metálica, no meu ponto de vista, é o tempo que a gente ganha na execução da obra, né? Claro que tem também a vantagem de resistir maiores vãos, né? No caso de galpões, né? A gente tem vários pavilhões aí que com mais de 40, 100 metros de vão livre até, né? Trabalhados em estrutura metálica, né? Por questão, né, que concreto, né, o peso próprio do concreto, ele é muito maior do que o peso próprio, né, de uma estrutura treliçada, por exemplo, que pode ser que seja aí uma próxima pergunta para a gente responder. Legal. A gente vai falar um pouquinho sobre treliça. Inclusive, você está falando sobre vãos grandes. Esses dias eu estava assistindo um vídeo sobre a elaboração, a concepção estrutural do MASP, né? Que é uma obra já antiga, mas não deixa de ser uma obra muito legal de engenharia, né? Que ali você tem um vão gigantesco, que se eu não me engano lá foi feito com concreto protendido, né? Mas daria para fazer em estrutura metálica aquilo lá? Com certeza, né? Concreto protendido é um assunto, né, do cálculo muito interessante também e solução para muita coisa, né? Inclusive pontes, né? A maioria é tudo protendida, né? Numa simples residência hoje, né, a gente já tem as nossas vigotinhas protendidas para laje e conseguindo vencer vãos maiores e tirando vigas da obra, né? Qual que é a vantagem da gente tirar uma viga da obra, né? Primeiro é o escoramento, né? Porque você tem que tirar, né, fazer uma escora a mais para aquele ponto, né? E também pela praticidade de novo da velocidade, né? Eu não vou ter que esperar aquilo lá curar para poder estar tirando a escora e continuar o meu trabalho. E do ponto de vista construtivo também, se você tirar uma viga, você reduz o peso da estrutura, consequentemente, você está reduzindo em pilares e tal, você está reduzindo a mão de obra drasticamente, você vai ter menos forma, você vai ter menos concreto, você vai ter ali um vão mais livre para você fazer um acabamento de forro e tal, que às vezes a viga ela se torna um empecilho ali também, né? Em obras, né, principalmente residenciais, né, a viga, o pilar em concreto, né, que é o padrão, que é vamos dizer assim, que é o feijão com arroz aí da construção, é muito utilizado, né? Então, por isso que a gente não vê tanto a metálica indo para residências, né? Mas a grande vantagem é essa, né, da metálica em relação a isso, né? Não ter a forma, a escora, tudo mais, né? Uhum. A estrutura metálica, você acha que ela não pega em residências por conta do custo, por conta da mão de obra desqualificada? Qual que é a sua opinião sobre isso? Primeiro tem um preconceito ainda em relação ao aço, né, da estrutura metálica, né, e em relação a como eu vou unir, né, manter a união de um elemento metálico com um elemento de alvenaria, por exemplo, né, né, se vai causar uma trinca, uma fissura, alguma coisa assim naquela emenda, né, a questão acústica, né, do barulho, se aquilo vai trazer barulho, né, como uma telha, um telhado, alguma coisa assim. Então sempre a conversa dos elementos, né, é um empecilho, né. O segundo é a mão de obra também, né, a gente tem que estar trabalhando aí com serralheiros qualificados, né, todo mundo sabendo direitinho o que está fazendo, para que a obra aconteça plena, né, como eu falei, ela não é o convencional, né, do campo, né? Então, o pedreiro é muito mais fácil ele fazer uma forma, né, pegar um projeto estrutural de concreto armado, montar o seu pilar e esperar ele curar, né, do que colocar um pilar lá soldado com uma placa de base, com alguns chumbadores, com alguma coisa desse tipo e a conexão entre um elemento e outro, né, que às vezes a gente tem que usar para poder garantir essa integridade da obra.
Uhum. Quando você coloca algum elemento de estrutura metálica numa casa e você precisa revestir isso, geralmente esse revestimento o pessoal faz com material leve, daí, por exemplo, um drywall, tal, alguma coisa assim. Como é que é? Geralmente é isso mesmo? Geralmente é isso, né? Tá até puxando um pouco para a parte do steel frame, né? Que são aí as paredes de aço, né? Então a gente tem o aço dentro da parede trabalhando como estrutura, né? Na parte interna, geralmente a gente usa ali um painel de madeira, né? Vamos falar desse jeito, e um gesso acartonado, né? E do lado de fora um painel de madeira talvez também e uma placa cimentícia. Tá. Né? Ou um gesso tratado, né? Como o gesso verde, né? Que é resistente à água. Né? Não deixando de ter o trabalho todo de impermeabilização, né? Do lado de dentro, do lado de fora, principalmente áreas molhadas. Então o revestimento do metal, né? Geralmente é trabalhado em gesso, né? Em cartão. Né? Pode ser feito também com madeira, né? Hoje em dia está muito na moda os ripados por aí, né? De madeira. E também tem tijolo, né? A gente pode entijolar também uma parede, né? Porque ela está trabalhando isolada, né? É um elemento de vedação contra um elemento que é estrutural. Tá? Então tem a diferença entre os dois elementos. Tá.